Esse é o estocástico lento, o melhor indicador da análise técnica. Ele é capaz de nos gerar um sinal com altíssimo índice de acerto exatamente no ponto que o mercado está mudando de direção, prestes a reverter. O grande problema é que a maioria dos traders não sabe usar ele da forma correta. Eles ficam tentando comprar um papel que está caindo muito, que está em tendência de baixa com a ajuda do estocástico. E isso não vai funcionar. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como que você pode fazer esse indicador se transformar numa máquina de imprimir dinheiro. Então fica comigo porque hoje o conteúdo tá bom demais. Muito bem, eu sou o Felipe da Bull, trader e investidor há mais de 10 anos e você está no canal Trade de Valor, o lugar para aprender estratégias que realmente funcionam no mercado financeiro. Aqui você encontra conteúdos diários que vão te tornar um trader mais lucrativo e mais consistente. Se você ainda não é inscrito, aproveita agora para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o teu like aqui embaixo. Assim você não perde nada, nem os nossos vídeos e nem as lives de fechamento de mercado que ocorrem todos os dias às 18 horas aqui no canal. Muito bem, estocástico lento, o indicador criado pelo trader George Lane ainda na década de 50, que o George estava buscando quando bolou o estocástico, era uma forma de saber quando os preços estavam prestes a reverter, quando que eles estavam parando de cair e começando a subir, ou então quando que eles estavam parando de subir e começando a cair. Mas ele desenhou essa ferramenta para funcionar num contexto técnico muito específico, e é isso que pouquíssima gente sabe. O George era um trader de momento, ou seja, ele operava seguindo as tendências que o mercado dava. E como você já deve saber, qualquer ativo em tendência de alta na análise técnica não vai só subir. Até as mais poderosas tendências são marcadas por zigue-zagues ascendentes, topos e fundos em patamares cada vez maiores. Embora os compradores estejam predominantes durante toda a tendência de alta, em alguns momentos os vendedores agem, produzindo recuos que a gente chama de pullbacks. Depois que esses recuos terminam, o ativo faz fundo e volta a subir, sempre rompendo o topo anterior. Essa é a principal característica de uma tendência de alta. E é aí que entra o estocástico. O George criou ele para capturar justamente essa mudança de direção dentro das tendências. O ponto onde os vendedores terminam de empurrar os preços para baixo, no movimento de pullback, e os compradores voltam a se tornar mais fortes. E isso tem uma importância enorme, porque é justamente nesses pontos que o trader encontra a melhor relação risco-retorno. Pensa comigo. Você está comprando uma tendência de alta, ou seja, um movimento que os compradores são predominantes e vão defender os preços a qualquer custo, e ainda por cima, você está comprando depois de um recuo, dentro da tendência de alta. Olha só que genial. Em teoria, esse é o ponto mais baixo da tendência. O teu risco aqui ele é muito pequeno, mas o teu potencial de ganho é enorme. Se o ativo falhar, você consegue agir rápido e sair com uma pequena perda. Mas se a operação der certo, e normalmente é o que vai acontecer se você trabalhar dentro de tendências fortes de alta, o teu ganho vai ser gigantesco. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes o risco que você está correndo. Essa é a principal ideia que eu preciso que você entenda, porque é isso que vai tornar esse indicador uma máquina de fazer dinheiro ao longo do tempo. Ele te dá o melhor ponto de compra dentro de uma tendência. O que vai fazer você ganhar dinheiro com consistência no mercado é perder pouco quando você erra e ganhar muito quando você acerta. Perder de colherinha e ganhar de balde. Isso estando na sua cabeça, vamos ver alguns exemplos práticos de como utilizar esse indicador da melhor forma possível. Mas antes, eu preciso te fazer um convite. As vagas para o meu grupo de acompanhamento estão abertas e você também pode fazer parte da nossa próxima turma. Grupo de acompanhamento é o serviço de assinatura onde você conta com a expertise da equipe Trade de Valor para buscar as melhores oportunidades de operações para você. Eu e meu time analisamos todo o mercado para ti todos os dias e sempre que pintar aquele trade imperdível, aquele trade que você não pode ficar de fora, a gente envia um relatório com tudo o que você precisa saber. Qual ativo operar,
a que preço comprar, a que preço vender, onde colocar os stops, onde colocar os alvos, e a gente ainda acompanha cada operação do início ao fim do teu lado. Isso porque na nossa plataforma você tem acesso a 2 lives por dia, centenas de horas de conteúdo educacional exclusivo e um espaço para se comunicar com a gente sempre que você quiser e quantas vezes você quiser. Lá dentro a gente opera ações brasileiras, ações americanas, futuros, cripto. Vai por mim, você vai querer fazer parte do grupo e eu te garanto que vai mudar o teu jogo. Para se inscrever, basta clicar no primeiro link que vai estar aqui embaixo na descrição e preencher o formulário com teu nome, e-mail e telefone, que a minha equipe vai entrar em contato com você via WhatsApp assim que possível. Voltando aqui para o conteúdo do vídeo. Bom, então aqui eu tenho um gráfico de um ativo e a primeira coisa que eu vou querer fazer é plotar o estocástico. Então a gente vai fazer exatamente isso clicando com o botão direito do mouse em qualquer lugar da tela, clicando em inserir indicador e aqui você vai digitar estocástico, ó. Veja que já aparece aqui estocástico lento. Galera, muita atenção aqui, não é o estocástico pleno, o estocástico rápido, momento estocástico, é o estocástico lento, ok? 2 cliques, clica aqui em inserir nova janela, clica OK, e aí o estocástico está exatamente aqui. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de aumentar a espessura das linhas dele, porque senão fica muito difícil de enxergar, tá bom? Então eu gosto de aumentar aqui, ó, a espessura da linha do estocástico, que é essa linha laranja, para 3, e a espessura da média móvel para 3, e eu gosto de colocar ela, ó, pontilhada, ok? Outra coisa que a gente vai precisar fazer é mexer nas configurações do estocástico. Então você vai clicar 2 vezes aqui, ó, onde diz estocástico lento, e aqui você vai mudar período de 14 para 8, tá? Geralmente eu utilizo 8 ou 9 períodos quando eu estou trabalhando no gráfico diário, tá bom? Na escala gráfica diária. Clique em aplicar, clica em OK. Beleza, estocástico configurado. Vamos entender então como é que funciona o estocástico. O estocástico, pessoal, é um indicador que também trabalha naquela mesma pegada do IFR, onde a gente tem regiões de sobrecompra, ou seja, o ativo subiu muito, ele está muito caro em relação à média, e regiões de sobrevenda, onde o ativo caiu muito e ele está muito barato, entre aspas, em relação à média também dos últimos dias, tá bom? Então, galera, o que eu gosto de fazer aqui? Eu gosto de plotar algumas linhas, tá? Que linhas são essas? Bom, eu gosto de plotar aqui o patamar dos 30, ok? 30, 35. Essa faixa para mim é sobrevenda. A faixa de sobrecompra eu não vou plotar. Por quê? Porque eu não utilizo a faixa de sobrecompra quando eu estou trabalhando dentro de uma tendência de alta. E vocês vão ver que eu também não utilizo o estocástico da forma tradicional. Qual que é a forma tradicional? Bom, as pessoas cruzam. Bom, as pessoas compram o cruzamento aqui da linha do estocástico acima da média móvel de 3 períodos, que é a linha pontilhada que a gente configurou aqui, e as pessoas vendem o cruzamento do estocástico abaixo da linha verde pontilhada, que é a média móvel de 3 períodos. Trabalhar assim tá errado, tá? Não vai funcionar, porque você tá basicamente descartando o contexto. E o contexto é a coisa mais importante quando você vai operar qualquer indicador na análise técnica. Olhar o contexto, qual que é a tendência, como é que tá o price action. Às vezes o price action te gera um sinal muito mais poderoso e antes do indicador te gerar o sinal de compra. Às vezes a tendência não tá propícia para você trabalhar com o indicador. Então, as pessoas elas têm a mania de pegar o indicador, querer decorar os sinais do indicador, né? Como se fosse algo assim super simples. E não é, você tem que analisar a tendência para filtrar os melhores sinais. Então, a primeira dica que eu te dou, estando aqui com o gráfico do ativo que você quer operar na tela, plote 2 médias móveis, tá bom? Então, eu vou clicar também aqui em qualquer lugar da tela e eu vou escrever média móvel. E você vai plotar uma média de 21 períodos, uma média de média duração. Eu vou colocar ela sempre exponencial, tá? E eu vou aumentar também um pouquinho a espessura dela. Mudar a cor aqui, vou colocar uma média amarela. Então, recapitulando, 21 períodos exponencial. E eu vou plotar outra média, que vai ser uma média de longa duração,
é a média de 50 períodos, tá bom? Eu vou deixar ela aqui também exponencial, vou deixar ela com a cor branca e vou aumentar também a espessura. O que você precisa entender? O cenário ideal para você trabalhar com estocástico é quando a média amarela está acima da média branca e vem fazendo topos e fundos ascendentes. O preço vem fazendo topos e fundos ascendentes. Galera, não importa se o preço eventualmente negociar abaixo das médias móveis. O que importa é topos e fundos ascendentes, topos e fundos sempre em patamares cada vez maiores, e eu quero a média amarela negociando acima da média branca, tá bom? É isso que você precisa ter no teu gráfico, e quanto mais tempo você observar esse padrão se estabelecendo, melhor. E aí, cara, você vai buscar pelos sinais aonde o estocástico vem abaixo de 30, então veja aqui, ó, deixa eu tirar todos os estudos, marcar de novo aqui a linha 30. Então veja aqui, ó, estamos dentro de uma tendência de alta, média de 21 acima da média de 50, o estocástico, que é a linha laranja, está caindo, passou para baixo dos 30, marcando sobrevenda, pronto. É aqui que eu vou buscar por sinais de compra. Aonde que eu vou buscar por sinais de compra? No price action do papel. Ô, Felipe, não vale a pena comprar o cruzamento lá do estocástico? Você pode trabalhar assim. Eu acho muito melhor buscar por sinais de compra no price action do papel. Então veja aqui que você já pode buscar por sinais de compra. Então aqui, por exemplo, quando o estocástico começou a marcar a sobrevenda, você já podia colocar um gatilho na superação dessa máxima. Esse gatilho não foi acionado, você traz ele para a máxima do candle seguinte, dado que o estocástico continua marcando sobrevenda. Aqui também, e perceba que o teu stop fica abaixo da mínima do movimento corretivo. E qual que é o teu alvo? Eu gosto de trabalhar com alvos de pelo menos 1 para 2. Então, se aqui eu estou correndo um risco de 3%, eu vou buscar um alvo de pelo menos 6%, tá bom? Mas você pode trabalhar com alvos de 1 para 3, 1 para 4. Quanto menor a amplitude do candle, maior é o alvo que você pode buscar, tá bom? Então, perceba que aqui, ó, em poucos dias, o meu alvo foi atingido. E eu ganhei 6% ou 9% nesta operação usando o estocástico. Aí perceba, mais para frente, eu tenho mais uma compra aqui no indicador estocástico, exatamente aqui. Perceba, o estocástico está próximo da região de sobrevenda e eu tenho aqui um Dave Landry em cima da média móvel de 21, eu tenho um candle martelo. Eu posso muito bem tomar uma posição na superação dessa máxima, com o stop ligeiramente abaixo dessa mínima. E aqui a gente está falando de um risco de 4,3%, para tentar buscar um alvo de 2 vezes o risco projetado para cima. Ele ativa e ele basicamente me estopa logo em seguida. Ele me estopa aqui. Mas veja que eu tenho uma outra compra pelo próprio estocástico. Eu tenho uma outra compra. O estocástico continua marcando sobrevenda. Então eu vou colocar um outro gatilho aqui e um stop abaixo dessa mínima. E meu alvo basicamente vai ser 2 vezes o risco projetado para cima outra vez. E aqui o meu alvo é acionado, não só o alvo de 2 vezes o risco, mas se você quiser utilizar o alvo de 3 vezes o risco, perceba que ele também foi ativado aqui. Então aqui eu estava correndo um risco de 3% e de novo buscar um alvo de algo em torno de 9%. Olha só essa outra entrada com o estocástico, olha só. Lembra, não importa se o preço está acima das médias, o que importa é a média amarela, a média de 21, estar acima da média móvel de 50. Olha só que compraça aqui com o estocástico, olha que show de compra. Perceba, eu comprei na superação dessa máxima, stop abaixo dessa mínima, e meu alvo foi atingido em poucos dias. Aqui de novo eu estou arriscando 5% para buscar 15% de alvo, 3 vezes o risco projetado para cima. E assim eu vou trabalhando com o estocástico. Entende? Ó, quando ele está em condição de sobrevenda, eu vou comprar bons sinais, correndo riscos pequenininhos, buscando alvos que são 2, 3 vezes o meu risco. Ó, aqui 4%, 12%. Não importa se eu for estopado em alguns momentos, tá? O que importa é que eu tenho uma relação risco-retorno boa. E isso o indicador trabalhando com esse contexto te garante. Olha a outra compra aqui, só que essa aqui foi estopada. Depois essa compra aqui deu certo, outra compra pelo estocástico. Então um excelente indicador, ó, outra compra. Quando que ele para de ficar interessante? Aqui, quando a média
amarela cruza a média branca para baixo. Daí eu não posso mais buscar por sinais de compra com o estocástico. Eu já não posso mais comprar, porque o ativo está numa tendência de baixa. Olha outro exemplo maravilhoso aqui usando o estocástico, tá? Simpar numa forte tendência de alta, média amarela acima da média branca, né? Média de 21 acima da média de 50, topos e fundos ascendentes. Então eu tenho absolutamente tudo o que eu quero. Eu vou marcar aqui o nível de sobrevenda, abaixo de 30, e eu posso trabalhar qualquer sinal aqui. Veja, aqui eu tive um sinal, aqui na verdade, que foi estopado, tá? Aqui eu perdi basicamente 3%. Aqui eu vou ter outro sinal, olha que fantástico esse sinal, usando o estocástico. E aqui meu ativo foi para o alvo. E aqui meu trade foi para o alvo. Olha a outra compraça aqui, ó, pelo estocástico. Perceba, pessoal, o legal desse indicador é que os stops são pequenininhos. Os alvos são 3 vezes o tamanho dos stops. É isso que vai fazer vocês ganharem dinheiro no mercado. Ó. Outra compra aqui pelo estocástico. Olha que fantástica essa compra. Sempre ele vai estar mirando alvos longos. Ó. Outra compra aqui pelo estocástico. Ó, aqui você estopou. Aqui você perdeu coisa de 5%. Mas aqui você teve outra entrada. Sempre na superação da máxima. E foi para o alvo. Ah, Felipe, dá para trabalhar na venda? Dá para operar vendido? Porque eu sei que muita gente que me assiste aqui gosta de trabalhar vendida. Sim, é possível utilizar o estocástico numa tendência de baixa. Só que daí você vai precisar fazer algumas variações no indicador. Deixa eu te mostrar. Ó, vamos pegar um ativo em tendência de baixa aqui, ó, a RML, tá? Aqui eu inclusive operei várias vezes com o grupo de acompanhamento esse papel. Recentemente a gente colocou mais de 20% no bolso nele. Olha só, aqui você tem o cenário contrário, a média amarela negociando abaixo da média branca, ou seja, a média de 21 abaixo da média móvel de 50. Enquanto você tem essa condição, não importa se o preço negocia acima das médias, você pode estar buscando por vendas. Veja que eu tenho aqui, ó, topos e fundos descendentes. Topos e fundos em patamares cada vez mais baixos. Qual que é a variação no indicador? Bom, aqui você vai parar de buscar por sinais de compra, sinais de sobrevenda, e você vai buscar por sinais de sobrecompra, tá bom? Sinais de venda no nível de sobrecompra. Então você vai marcar aqui, ó, o patamar de 70, 75, se você quiser filtrar só os melhores sinais. E cada pullback que o ativo fizer, você vai tentar trabalhar na venda. Então, por exemplo, pegar aqui, ó, o primeiro pullback que o ativo fez, ó. Aqui ele estava negociando já em sobrecompra, tá vendo? Eu marco a mínima, eu trabalho com a perda desta mínima, que no caso foi estopado, tá vendo? Eu corri um risco de 3%, o mercado me estopou, mas não tem problema, eu tenho um outro sinal de venda aqui, e veja como ele vai para o meu alvo, 3 vezes o risco. Aqui eu estou arriscando 6% para buscar um alvo de 18%. Eu vou esperar o próximo recuo do estocástico. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho um recuo do estocástico. Veja ele marcando sobrecompra. Eu vou buscar uma entrada na perda da mínima. Foi para o meu alvo. Aqui eu tenho um outro sinal, veja bem. Ó, ele começa a marcar sobrecompra, eu coloco um gatilho abaixo da mínima. E eu vou deslocando esse meu gatilho. Ó. Eu vou deslocando, não é que eu vou entrar. Quando ele perder a minha mínima, aqui, ó, aqui perdeu minha mínima. Qual que é meu alvo? 3 vezes o risco. E veja como o risco é pequenininho, meu alvo é alcançado rapidamente. Esse é um indicador que tem um alto índice de acerto. Olha aqui de novo, ó, ele beijando o patamar lá de sobrecompra. E mais uma vez eu fiz uma operação aqui fantástica. E assim que eu vou trabalhar, entendeu? Ó, aqui eu tive um stop. Aqui eu tive outra operação boa. Eu vou sempre trazendo o meu gatilho para baixo da mínima, e em tendências de alta para cima da máxima. Aí você pode se perguntar o seguinte, funciona no semanal? Sim, vou te mostrar também um exemplo onde você pode trabalhar no position, numa escala gráfica maior. Então, ó, esse aqui é um gráfico semanal de Broadcom, tá? Para você trabalhar o estocástico no gráfico semanal, no position, eu sugiro uma pequena alteração no indicador, tá? Mudar de 8 períodos para 6. Por quê? Para ele te gerar mais sinais. Se você usar 8 períodos, você vai ter um número de sinais muito pequeno. Verdade que os sinais vão ser muito bons, mas um número de sinais muito pequeno. Às vezes passa um ano, você tem um sinal, 2 sinais, tá?
Então o ideal é você mudar. Olha só que interessante, por exemplo, esse sinal que o ativo gerou aqui em Broadcom, tá? Essa sobrevenda, que você colocou um gatilho aqui, não foi acionado, você trouxe para cá, você teve uma entrada, alvo 2 vezes o risco projetado para cima, e em pouco tempo teu alvo foi acionado, e se você trabalha com alvo de 3 vezes o risco aqui, ó, 42%. Veja outra entradinha aqui, ó. Olha que fantástico, olha essa entradinha, olha que fantástica essa entradinha. Em 2 semanas você pegou aqui 18%. Você está tendo outra entrada agora que o mercado americano está desabando, né? Por conta das tarifas do Trump. Olha aqui, ó. Temos uma outra entrada em Broadcom pelo estocástico. Pessoal, essa é simplesmente uma das melhores estratégias para se trabalhar com estocástico. Funciona em cripto? Sim. Funciona no Forex? Sim. Funciona em commodities? Positivo. Se você trabalhar com esses filtros aqui, ele vai funcionar muito bem em todas as classes de ativos. Hoje eu vou ficar por aqui. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Se ficou alguma sugestão ou dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu leio tudo e respondo assim que possível. Valeu, galera. Muito obrigado por assistir. Até mais.